Sábado, 10 de abril de 2021. Começa agora o Band Empresarial e o destaque será o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pellegrino, que vai falar muita coisa interessante, como, por exemplo, rodoviária nova, como a MIP do Pelourinho, enfim, muitas coisas que estão sendo feitas por essa importante secretaria do Estado. Então, fique com a gente que o Band Empresarial está começando agora. Band Empresarial começando e dessa vez conversando com meu amigo tricolor, mas ocupando nesse momento o cargo de secretário da SEDU do nosso governo do estado e que tem muito trabalho aí sendo desenvolvido e que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui agora no nosso Band Empresarial. Seja bem-vindo, Nelson, meu bom dia aqui, prazer ter você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo Filho, bom dia a todos que nos ouvem no programa Bom Dia Empresarial. É um prazer imenso conversar com você sobre esse tema, que é um tema muito empolgante, que é o tema, do desenvolvimento urbano e as transformações, eu diria, Azevedo, que o governo do estado da Bahia, desde o governo Wagner, vem fazendo na Bahia e particularmente em Salvador, na mobilidade urbana. Perfeito. E aí a gente vai começar sobre esse ponto, que eu acho um ponto de extrema importância para qualquer cidade que quer se desenvolver. E a gente anda por aí, a gente percebe já uma mudança gigantesca em relação ao metrô. E aí, como é que está isso? Como é que está o secretário atuando nessa questão da mobilidade urbana? O que é que a gente pode contar aqui para o nosso telespectador? Me permita até fazer uma introdução que eu acho que é muito importante. Tranquilamente. A Bahia vive hoje uma situação de equilíbrio fiscal já há alguns anos, desde o governo Wagner e principalmente agora no governo Rui Costa. Esse ambiente de equilíbrio fiscal é muito importante, porque a Bahia recuperou a capacidade de endividamento, de pagamento e fez com que a Bahia se tornasse um estado muito atrativo para investimentos. Pra você ter uma ideia, Azevedo, a Bahia hoje é o segundo estado pelo quarto, quinto ano seguido em investimentos no Brasil. Nós só perdemos para São Paulo, que evidentemente, é um outro país, a locomotiva econômica, a locomotiva econômica do Brasil. A economia de São Paulo é 5 vezes maior do que a economia da Bahia. Mas nós somos o segundo estado em investimento hoje no Brasil e 2 dos maiores investimentos públicos no Brasil estão na Bahia. A ponte Salvador-Itaparica e a obra do VLT do subúrbio. São os maiores investimentos públicos hoje em execução no Brasil, estão na Bahia. Então, nós temos um ambiente muito favorável. O governador Rui Costa tem feito uma gestão com absoluto equilíbrio fiscal, com respeito aos contratos. Todos que investem aqui sabem que estão investindo num ambiente de segurança jurídica, de segurança do ponto de vista das normas ambientais, das regras ambientais, isso é muito importante, do ponto de vista de um ambiente em que você sabe que você está investindo num estado em que você não vai ter surpresas. Verdade. Pelo contrário, você tem um ambiente em que você tem previsibilidades para o seu investimento. E, nesse sentido, o governo do estado tem dado todo apoio para que aqueles que querem vir aqui investir e possam investir, seja aqueles que investem na iniciativa privada, seja aqueles que participam e são parceiros do governo do estado em obras públicas. E também a Bahia tem um programa vitorioso de participações público-privadas. As PPPs baianas são reconhecidas como case de sucesso, como o Hospital do Subúrbio, que tem, por anos seguidos, Fonte Nova. Fonte Nova, são empreendimentos que têm sido premiados. A Fonte Nova, o melhor estádio do Brasil, foi contratado na Copa e é um estádio que tem um equilíbrio nas suas contas. O Hospital do Subúrbio também é muito importante. O próprio metrô, que é também uma PPP, e, portanto, nós criamos um ambiente. Veja que agora, durante a pandemia, nós tivemos uma discussão sobre as restrições fiscais, as perdas de arrecadações, e o governador Rui Costa foi muito claro no sentido de dizer e determinar que todos nós, inclusive o secretário Manuel Vitória, o secretário Walter Pinheiro, que nós não atrasássemos no dia sequer as obrigações em relação às nossas PPPs. Que sinalizássemos claramente para o mercado de que nós íamos honrar plenamente nossos compromissos. Eu fui secretário de Rui no primeiro governo de turismo, eu pude, logo no início do governo, assistir às providências que ele tomou para enfrentar a crise que já se desenrolava e, portanto, a Bahia, enquanto estados não pagavam 13º, não pagavam salários, a Bahia pagou em dia
suas obrigações trabalhistas e assim mesmo contratou profissionais de saúde, contratou profissionais de segurança pública, profissionais da educação e manteve o nível de investimento por anos seguidos, nos últimos 5 anos, sendo o segundo estado de investimento do Brasil. E agora também, no segundo governo, o governador Rui Costa tomou providências importantes também para garantir, né, o equilíbrio fiscal e garantir a capacidade de investimento do estado da Bahia. E a gente pode esperar que esse plano 3, secretário, do metrô, ele vem também através de PPP, que estava falando, e vem quando esse plano 3? Pô, na verdade, a expansão agora do metrô de Salvador, que é né, o tramo 3, que nós estamos chamando, que nós temos 2 linhas do metrô de Salvador. A linha 1 é a linha Lapa-Pirajá e a linha 2 é a linha Acesso Norte até o aeroporto em Lauro de Freitas. Certo. São hoje 33 quilômetros de via no metrô, nós estamos construindo agora mais 5 quilômetros, que é a extensão, que é o chamado tramo 3, que vai de Pirajá até Águas Claras, onde nós vamos ter o novo complexo multimodal. A cidade vai se deslocar para aquela região, viu, Azevedo? É uma coisa importante. Bastante. Aí o pessoal do mercado imobiliário, eu tenho conversado com o pessoal da DEME. Lembre que na década de 70, eu era menino, eu lembro que a gente, quando passava ali naquela região do Iguatemi, tinha até uma placa aqui, futuramente vai ser o estádio do Bahia. Não sei se você é dessa época. Ah, lógico. Você passava por ali onde é o Iguatemi. Eu era novinho, mas ali lembro. futuramente será o estádio do Bahia, que virou o shopping Iguatemi. E depois da rodoviária. Então, a cidade que era muito centrada ali naquela região da Avenida 7, da Rua Chile do Comércio, ela houve um deslocamento para aquela região com a rodoviária nova, com o shopping e com a avenida paralela, com o vetor de expansão para aquela região da cidade. Então, hoje, nós já temos ali, hoje é o principal centro de compras, centro de serviço da cidade, é aquela região chamada Grande Pituba, que pega Iguatemi, Tancredo Neves, Caminho das Árvores, Itaigara, a própria Pituba e as adjacências, certo? Bom, nós vamos agora estamos construindo um novo complexo multimodal naquela região de Águas Claras, onde nós vamos ter a expansão do metrô, vamos ter a estação de Águas Claras, vamos ter um terminal intermunicipal, os ônibus toda a região metropolitana vão parar lá em Águas Claras, nós vamos ter um terminal de BRT e vamos ter a nova rodoviária, que vai ser ali naquela região. Perfeito. E o que é mais importante, Azevedo, com a construção dos corredores transversais, que é a Avenida 29 de Março, e a duplicação da Gal Costa, a duplicação da Orlando Gomes, a duplicação da Pinto de Aguiar e a ligação Lobato-Pirajá, que são os chamados corredores transversais, a nova entrada da cidade de Salvador é a Avenida 29 de Março. Que maravilha. Para entrar em Salvador, você não precisará mais ir à região do Retiro ou à região do quilômetro 0, ali naquela região perto do Detran. Perfeito. Você vai entrar na cidade ali em Águas Claras, você vai entrar por ali, o viaduto de Águas Claras, vai pegar a 29 de Março, que nós estamos duplicando a via regional. Isso para quando, secretário? Isso para quando? A via regional, eu vou só informar, a via regional é um anel de semicontorno de Cajazeiras, ela contorna Cajazeiras, pegando ali na rotatória da 5, da 7, Cajazeiras, também contorna o acesso da 8 e depois ela pega a 29 de Março, que já está pronta. A 29 de Março, como nós conhecemos, ela está pronta, tá. Ela rasga o miolo da cidade. E agora nós estamos fazendo essa duplicação de Águas Claras até a 29 de Março, que é um pouquinho depois ali da ladeira da Cajazeira 8. A previsão, Azevedo, é que até o final do ano, a 29 de Março, como um todo, ela vai ficar pronta e também a duplicação da Gal Costa. Lembre que você tinha a Gal Costa, foi a primeira iniciativa das chamadas ligações transversais de Salvador. Salvador é uma península. E o sistema viário histórico de Salvador, sempre qual foi? De um lado esquerdo, a BR-324, a Avenida Suburbana. Do outro, a Avenida Paralela e a Avenida da Orla. Para você ir de um lado para o outro, nesse vértice, ou você tinha que vir pelo acesso norte, ou tinha que vir pela ligação Cia-Aeroporto. Verdade. Para você, por exemplo, ali da Brasil Gás para a Orla, não tinha ligação. Então, a primeira tentativa foi justamente a Gal Costa, a Avenida Gal Costa. Mas a Avenida Gal Costa, apesar de ser uma avenida que não é de pista dupla, ela tinha uma grande barreira, que era o centro administrativo. Quando você chegava ali no final da Gal Costa, você tinha que fazer um contorno para o São Rafael, pegando ali toda aquela região para poder desaguar, né, na própria paralela. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um viaduto que liga a Avenida Gal Costa à Avenida Pinto de Aguiar.
E estamos duplicando a Gal Costa. Então você chega hoje na BR-324, nós estamos fazendo inclusive um sistema de viadutos, você vai sair da BR-324 com a Gal Costa duplicada, pega o viaduto da Pinto de Aguiar, vai até a Pinto de Aguiar e chega até a Orla. Então, essa é a primeira ligação que nós estamos concluindo. A segunda ligação desse vértice foi a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, que pega aquela região ali do Retiro, certo? E termina ali já no início da paralela. E que nós fizemos a ligação do Corralinho, que leva aquele viaduto até o bairro da Boca do Rio. E essa terceira ligação transversal é a Avenida 29 de Março. Você pega naquela região de Águas Claras, vai ali até aqueles viadutos na região do bairro da Paz, ligando a 29 de Março a Orlando Gomes e chegando também a Orla. E o que é muito importante, porque você vai vir da Estrada Base Naval, do subúrbio ferroviário, você vai pegar o viaduto de Águas Claras, vai pegar a 29 de Março e vai pegar a Orlando Gomes, então você vai ligar um lado ao outro, a Orla da Baía de Todos os Santos, a Orla Atlântica. E também completando esse sistema viário, nós fizemos a ligação Lobato-Pirajá, um percurso que você fazia do subúrbio até a BR-324, que demorava 50 minutos, subindo ali pelo Alto da Terezinha, hoje você faz em 2 minutos e meio a ligação entre o subúrbio ferroviário e a BR-324, entre o subúrbio e a estação, inclusive, de Pirajá. E antes disso, já no governo Wagner, nós fizemos também a Via Expressa. No finalzinho do governo do governador Paulo Souto, começou a fazer a Via Expressa, que era a ligação do Porto de Aratu até a BR-324. Você lembra que, quando você tinha que sair do Porto, você tinha que ir pelo Bonocô, era uma confusão, os ônibus entalavam ali naquela região do túnel Américo Cima, na Castelo Branco. Verdade. Então, era Quem uma não via, lembra disso? Pois era uma via segregada, o projeto original, e no governo Wagner ela foi reformulada, passando assim uma via da cidade, e hoje você tem a Via Expressa, que é a ligação do Porto de Salvador à BR-324. Então, são obras de mobilidade complementadas pelo metrô, como eu já disse, o tramo, a linha 1, que é de Lapa até Pirajá, a linha 2 do acesso norte até Águas Claras, são 38 quilômetros de via, e o VLT do subúrbio, que vai ligar o município de Simões Filho a Salvador. Lá, Secretário, na ilha de saindo São João, um pouquinho só até agora o acesso norte. Saindo um pouquinho só agora de mobilidade, porque a SEDU é um amplo, vasto de ações que a gente tem que, de vez em quando, chamar para poder dizer o seguinte, é outra preocupação, que é o lado ambiental, os lixões. Então, tem o novo marco regulatório aqui do saneamento e, claramente, a gente tem que preocupar com isso, com a sustentabilidade da cidade, acabar com esses lixões e como é que a SEDU está atuando nisso para acelerar esse processo que o soteropolitano, o baiano, sofre tanto. Como você bem lembrou, nós temos alguns marcos importantes nessa questão dos resíduos sólidos. A Lei 12.305, de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e agora, mais recentemente, a Lei 14.026, que é a Política Nacional de Saneamento, né? É o marco do saneamento no Brasil. E tanto a 12.305 como a 14.026, ela estabelece como é que deve ser feito o acondicionamento final dos resíduos sólidos. E é um ciclo que começa com a educação ambiental, onde a gente educa a população de como fazer o descarte, como fazer o condicionamento do lixo, a coleta seletiva, a separação do lixo orgânico do lixo inorgânico na origem, porque isso vai permitir dar uma destinação final melhor, um tratamento decente àquelas cooperativas de catadores, a coleta, evidentemente, o transbordo e a destinação final. E a destinação final, ao contrário de que muitos pensam, não é a colocação dos resíduos do lixo num aterro remediado. O aterro é importante, mas o aterro é a última etapa desse processo. O aterro deve receber os chamados rejeitos. O que é o rejeito? É aquela parte do lixo que não pode ser reciclada. Qual é a parte que pode ser reciclada? Toda a parte orgânica pode ser reciclada, tudo quanto é alimento pode ser reciclado, pode virar energia ou pode virar adubo. Tem uma parte do inorgânico, o metal, a madeira, o vidro, o plástico, o Tetraplaque, vários desses produtos podem, evidentemente, ser reciclados, já são reciclados em vários projetos, que vai para o aterro remediado. Então, nós estamos dialogando com os municípios, a Lei 14.026 tem 2 prazos importantes. Ela estabeleceu o dia 31 de dezembro de 2020, a partir do dia 31 de dezembro de 2020, todos os municípios que não tiverem planos municipais
de resíduos sólidos são obrigados a resolver o problema dos lixões. E também estabelece o prazo até metade do ano agora para que se possa cobrar a taxa e o preço público. Então, nós estamos dialogando com os consórcios, a lei estabelece a regionalização como estratégia de resolver essa questão, e nós estamos dialogando com o consórcio para que a gente possa implantar essas estratégias para o descarte final e adequado ambientalmente dos resíduos sólidos. Secretário, a gente vai para um rápido break. Já já a gente volta para continuar a falar aí agora de unidades habitacionais. Você falou mercado imobiliário, tem muita gente querendo saber como colocar também a caracterização da unidade habitacional social para nossos queridos baianos. A gente volta já já com o nosso brand empresarial. Fique com a gente. Eu sou Azevedo Filho e vou estar todo sábado às 10 horas da manhã aqui no Band Empresarial para falar de um movimento maravilhoso que é o mundo empresarial. Nós vamos trazer autoridades, empresários de destaque que vão trazer exemplos e atitudes interessantes que servirão de dicas para que a gente possa fazer uso em nossas empresas. Então é isso, não percam, todo sábado às 10 horas da manhã. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente. Como eu disse, já estamos de volta aqui nesse bloco 2, conversando, que estamos desde o primeiro bloco com o nosso secretário da SEDU do Estado, meu amigo Nelson Pellegrino. Nelson, e aí a gente interrompeu para poder falar um pouco sobre a questão das unidades habitacionais, a moradia nessa questão das pessoas menos favorecidas. Como é que o governo do Estado, através da sua secretaria, está com olhos em relação a isso? Aí é uma área que nós temos alguma preocupação, Azevedo, pelo seguinte, a Bahia, principalmente nos governos Lula e Dilma e Wagner e Rui Costa, ela foi campeã no Brasil em captação de unidades do Minha Casa Minha Vida. Só na faixa 01, nós captamos 124 mil unidades. A Bahia foi o estado que proporcionalmente captou o maior número de unidades no Brasil. Isso é importante a gente registrar. Só para você ter uma noção de grandeza, a Bahia aportou 120 milhões nessas 124 mil unidades. E a União aportou 4,8 bilhões de reais. Para você entender a importância e a dimensão do subsídio federal para gerar um programa de interesse social no Brasil. E, infelizmente, o programa Casa Verde e Amarela do governo Bolsonaro, ele praticamente acabou a faixa 01, que é a faixa de interesse social que representa 80% da demanda no Brasil. Das 8 milhões de unidades habitacionais, que é o déficit quantitativo no Brasil, algo em torno de 4,8 bilhões são nessa faixa 01. E nessa faixa, o Casa Verde e Amarela, ela deixa a desejar. Por quê? Porque estabelece que apenas o subsídio é muito pequeno. O governo federal, numa unidade que custa 90 mil reais, o governo federal entra com 20 mil reais apenas. Você tem que ter uma poupança de 10 mil reais. Mas mesmo que o governo do estado bancasse essa poupança de 10 mil reais, com um subsídio de mais 20, o saldo de 60 mil reais daria uma prestação de em torno de 500 a 600 reais, o que é impeditivo para esse tipo de faixa. Então, nós temos dialogado muito, os secretários de desenvolvimento urbano no Brasil, os diretores de Coab com o governo federal, que é preciso que haja uma alteração nessa proposta, porque senão nós vamos inviabilizar qualquer iniciativa mais significativa, mais volumosa de um programa de habitação por interesse social. Por hora, nós estamos com a estratégia de concluir as unidades que nós temos na Bahia. O governo do estado está fazendo o levantamento de todas as unidades que precisam ser concluídas. Nós já fizemos uma proposta para a Caixa para fazer um aporte de 4 milhões e meio para entregar 260 unidades aqui em Salvador. Tem algumas unidades que estão sendo entregas no subúrbio. Nós estamos em negociação aí com o governo federal também para entregar mais 2.000 unidades que nós temos no estado pelo interior do programa Sub-50. Então, nós temos quase 4.000 unidades que podem ser entregues no Sub-50. O governador Rui Costa já autorizou a gente negociar com o governo federal e com a Caixa essa questão, só podemos fazer os ajustes, mas é também entregas que podemos fazer. E estamos estudando o programa de lotes urbanizados. E a grande novidade nesse momento que o governo do estado está pilotando, Azevedo, é a possibilidade de fazer os MIPs, que são manifestações de interesse públicos na área de habitação para esse setor aí de servidores públicos. Nesse momento, nós estamos estudando uma MIP no Pelourinho. Foi feita uma proposta de um consórcio privado para reformar alguns imóveis no Pelourinho para moradia de classe média, para moradia de servidores públicos. Nós estamos, se esse processo for vitorioso... E eu estou sabendo, inclusive, que essa intervenção, secretário, não só é fornecer moradia, que eu acho extremamente fundamental para aquela região ali do Pelourinho, porque gera o pertencimento
E isso faz com que marginalidade vá embora, que você crie um ambiente mais favorável ao turista e, evidentemente, também gerar creches, academia e tudo mais, ou seja, gerando uma integração social. Eu não diria nem que esse é um projeto habitacional, é quase que um projeto de infraestrutura, né? Com certeza. E veja que você é uma pessoa que é viajada, você veja que todos os países que fizeram revitalização do seu centro histórico fizeram fazendo ocupação com residência, com moradias, né, com pessoas. O centro histórico não sobrevive apenas com lojas e restaurantes. Né? Todos os centros históricos do mundo inteiro, em Portugal, por exemplo, tem um programa habitacional, você pode tomar um dinheiro na Caixa Econômica de lá e com esse dinheiro você reformar um imóvel no centro da cidade e morar nesse imóvel. Entendeu? Então, eu acho que o que falta hoje naquela região do centro histórico, do centro antigo, são duas concepções diferentes. O centro histórico é aquela região do Pelourinho, mas o centro antigo é uma perimetral muito mais abrangente, que pega, inclusive, não só o Pelourinho, mas pega também Santo Antônio Além do Carmo, pega uma parte da região do comércio, do Pilar, e tem toda uma estratégia de revitalização. Nós temos 800 imóveis em toda essa região que podem, né, vitoriosa essa MIP, que é essa manifestação de interesse de um consórcio privado, esse piloto pode ser, né, uma iniciativa que pode ser replicada para ela ser reproduzida. E aí, nesse ponto, eu tenho, inclusive, assistido que o programa Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela reproduziu isso. Nessa faixa, o subsídio ele é um subsídio até maior, um subsídio até mais interessante para que a gente possa fazer esse casamento. Então, nós queremos avançar muito, é também uma oportunidade, né, para o setor empresarial, da gente fazer essa parceria do governo da Bahia com o setor de incorporação, com o setor empresarial, para que a gente possa fazer reforma e de unidades habitacionais na região do centro histórico, do centro antigo, para que essas unidades possam ser unidades para a moradia da população de Salvador. E aí, como você já disse, nessas regiões da cidade já existe infraestrutura, já existe posto de saúde, já existe escolas, já existe água, esgoto, vias asfaltadas, já existe emprego perto também, porque verdade, isso é muito importante. Lógico. Então, essa revitalização, ela casa, né, com um processo em onde essas regiões já existe uma infraestrutura. Você não tem, como às vezes, quando tinha no programa Minha Casa Minha Vida, a gente fazia um programa num lugar longe e depois a gente tinha que levar a escola, tinha que levar a creche, tinha que levar o posto de saúde, tinha que levar... E para o município era grande também, entendeu? né? Então, essa revitalização ela é muito importante porque essas regiões já têm infraestrutura. Você só precisa apenas fazer uma adequação dessas estruturas, mas elas já existem. Então, você casa esse programa habitacional, né, com a revitalização urbana também. E aí vem um plano que você fala aí também, Nelson, que é o plano, que é o PEDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Poderia explicar um pouquinho melhor? E aqui é um programa empresarial, para ver como é que o empresário pode se encaixar em tudo isso aí que está sendo dito. Eu achei bastante interessante. O Estatuto das Cidades, né, que é aquele que estabelece o processo de planejamento urbano no Brasil, isso é um marco muito importante, ele obrigou que todos os municípios elaborassem planos diretores de desenvolvimento urbano, que é o planejamento estratégico da cidade. Lógico. Ou seja, qual é a estratégia que você tem para resolver os problemas herdados do passado e como é que você planeja o futuro. Então, quanto você pode construir, onde você pode construir, qual é o gabarito, quais são as vias novas que vão ser construídas, como é que você vai tratar a saúde, a educação, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o saneamento, ou seja, o planejamento da cidade. Você veja que o Brasil é um país que, da década de 50 até a década de 70, Azevedo, foi o país que teve o maior deslocamento populacional do campo para a cidade e do interior para as grandes cidades. E esse deslocamento ele se deu sem nenhum tipo de planejamento, gerando um passivo urbanístico muito grande. Esse passivo só começou a ser equacionado a partir do governo Lula, no início no governo Fernando Henrique Cardoso, com o Estatuto das Cidades, e depois com o governo Lula, com a criação do Ministério das Cidades e com diversas políticas públicas. Uma delas é os planos diretores de desenvolvimento urbano. E também o mesmo Estatuto da Cidade obriga que a gente faça planos diretores de desenvolvimento urbano integrados. Ou seja, nós temos a região metropolitana de Salvador hoje. Você mora em Salvador e trabalha em Camaçari, trabalha em Candeias, você mora em Salvador e vai fazer compras em Lauro de Freitas. O pessoal de Lauro de Freitas vem para Salvador. Então, toda essa integração ela precisa ser planejada. Veja que na mobilidade urbana, por exemplo, o nosso metrô é um metrô que integra Salvador a Lauro de Freitas. O VLT vai integrar Simões Filho a Salvador e Lauro de Freitas também. Então, nós temos que pensar o futuro. O VLT tem uma perspectiva no futuro também de fazer uma integração com Camaçari, com Simões Filho e com Candeias. Tem também a ponte Salvador-Itaparica.
que vai ser um vetor muito importante de desenvolvimento, que é o chamado vetor de desenvolvimento oeste. Muita gente, Azevedo, vai trabalhar em Salvador e morar na ilha. A ilha vai virar uma Niterói, entendeu? E não só, também tem impacto dos municípios próximos, Salinas das Margaridas, Aratuípe, Jaguaribe, todos esses municípios serão impactados também pela ponte. Você veja que de Salinas para Salvador, até um pouquinho do sul, Porto Seguro vai se aproximar bastante daqui da região metropolitana. Não, claro, né? o vetor ele vai ligar primeiro o Baixo Sul, você vai encurtar muito a distância para Ilhéus. Essa distância já foi encurtada, inclusive, no governo Wagner, com a ligação que nós fizemos de Camamu para Itacaré. Não tinha aquela ponte, foram feitos um conjunto de pontes, então ligou, e hoje você pode ir pelo Baixo Sul, é mais rápido do que você ir pela 101. E no futuro há uma perspectiva mesmo de você sair de Salvador e até Porto Seguro, fazendo aquela ligação naquela região ali de Belo... Esqueci agora, me deu Fugiu o nome. Ali, me fugiu o nome aqui, do município ali naquela região do sul, entendeu? De Belmonte, entendeu? Então, é também uma perspectiva. Por que ele é o vetor oeste? Porque ele vai fazer também a ligação de Salvador com a 242, que vai para aquela região de Botirama, Barreiras, ele vai fazer essa ligação. Então, para a região, por exemplo, do Recôncavo, você encurta em 90 quilômetros para você ir para Santo Antônio de Jesus, então é um vetor importante. Veja que, historicamente, quem conhece a história de Salvador sempre, historicamente, se relacionou com o Recôncavo, através da Baía de Todos os Santos, com o sistema de Saveiros, com a BR-324, que Salvador como eu disse, Salvador é uma península, é uma ponta de península. Só vem aqui, né, quem tem negócio, entendeu? Porque o grande entroncamento rodoviário dessa região é Feira de Santana. Você tem que vir a Salvador. Então, para sair de Salvador, você tem que voltar para a Feira de Santana. Certo? Bom, agora com o sistema oeste, você não precisa mais voltar à Feira de Santana. Você sai, pega a ilha de Itaparica e pega a ponte, já vai sair em São Antônio de Jesus e desce, né? Ou para o Baixo Sul, ou desce para a região de Itabuna, ou desce para o Extremo Sul, ou desce para a própria Feira de Santana. Então, secretário, Salvador, eu queria que você falasse uma coisinha, o nosso tempo está ficando mais curto, mas eu queria que você falasse de uma coisinha, que é o metrô vai investir em tecnologia de névoa seca. Né? Me fala um pouquinho sobre isso em primeira mão aqui para o nosso Band Empresarial. Já estamos investindo. Hoje, inclusive, nós fizemos uma apresentação. O metrô, uma tecnologia, inclusive, certificada pelo INPE, pela Unicamp. Todos os carros, diariamente, estão sendo borrifados por uma névoa seca. Qual é a importância dessa névoa seca? É que ela não só mata fungos, bactérias, mas mata vírus, inclusive coronavírus. Opa. E ela vai em regiões onde a limpeza manual não consegue entrar. Ela vai nas entranhas do metrô. Então, esse produto ele fica 72 horas ativo, então ele pode matar o vírus durante 72 horas. Apesar de ter duração de 72 horas, todos os dias nós fazemos limpeza dos carros. Então, inclusive, se alguém entrar, por exemplo, contaminado e pegar numa barra, por exemplo, do metrô, esse produto vai matar o vírus. Isso é muito importante por causa da segurança. Num momento como esse, né, secretário, essa é uma informação extremamente importante que eu não queria que fosse passada e não fosse informada aqui ao nosso Band Empresarial. Secretário, eu queria que você fizesse suas considerações finais, quero te agradecer por essa entrevista ampla, tanta coisa, e a gente poderia passar aqui mais uma hora conversando, e aí fica aí o convite para voltar aqui, para a gente poder bater esse papo e informar tanta coisa bacana para o nosso querido telespectador. Será um prazer, David. Eu queria agradecer a você, parabenizar aí pelo seu programa, é importante. Eu quis caracterizar que o governo da Bahia, ele investe no desenvolvimento urbano na cidade, na região metropolitana, em todo o estado, para melhorar a infraestrutura. Como eu disse, o governador Rui Costa, o governador Wagner, sempre se preocuparam, né, com a capacidade que o estado tem de investir, a segurança jurídica, a segurança das normas ambientais, o ambiente favorável para a iniciativa público-privada, o respeito aos contratos, e isso criou um ambiente para que a Bahia fosse o segundo estado de investimento do Brasil. E todas essas obras de mobilidade e urbanas que eu listei aqui durante a nossa entrevista, elas criam um ambiente favorável para negócios, vários negócios no nosso estado e na nossa capital. Então nós vamos continuar investindo na Bahia e vamos continuar criando um ambiente favorável ao empreendedorismo, aos negócios e ao desenvolvimento econômico do estado da Bahia. Grande abraço
e uma boa semana para todos. Eu que agradeço, é isso aí, gente. Com o ambiente favorável, nós empresários, nós vamos atrás. É isso que está sendo dito aqui, infraestrutura sendo montada, a gente vai saber fazer a nossa parte. Então é isso, nosso Band Empresarial está terminando, mas sábado que vem tem mais, às 10 horas da manhã. Mas se você não assistiu, entra lá no nosso YouTube, através do programa Band Empresarial e assiste tudo o que aconteceu. Não esqueça, hein? Sábado, 10 horas da manhã, nós estamos de volta. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente.